1 Coríntios 10, 14 a 33. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos do Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois por que há de ser julgado a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E o capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, e te agradecemos pela tua palavra lida. Pedimos ao Pai que teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações segundo o teu propósito, Pai. Seja conosco, é o que pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo segue o capítulo 10 e mais uma vez ele volta à questão da alimentação. Nós já vimos falando aí desde o capítulos 8 e 9, ele vem falando a respeito disso. Tudo aquilo que Paulo vem tratando não é propriamente a comida em si. A comida é um dos pontos dos quais nós já falamos anteriormente, que vinha o questionamento da igreja de Corinto. Mas a gente precisa entender que há um princípio que é colocado aqui por Paulo, e esse princípio é aplicado à comida. Ele diz, e o título que há aí sobre o versículo 14 nas nossas Bíblias é: o cristão deve fugir da idolatria. Nós vamos ter aí do 14 até o 17, a primeira parte do texto, quando ele nos fala sobre o critério, a bênção e a comunhão do sangue de Cristo, conforme está no versículo 16. Ele começa o versículo 14 dizendo: fugir da idolatria. Fala como a criteriosos, julgai vós mesmos. Criteriosos aqui, ele está falando de pessoas que conseguem discernir as coisas. Essa deveria ser a fala comum para a igreja, mas Paulo ele enfatiza aqui, e é preciso a gente enfatizar hoje. Hoje em dia, nem todo crente é criterioso quando diz respeito àquilo que faz ou deixa de fazer. As pessoas muitas vezes fazem ou deixam de fazer não porque tem critério, ou sabe, ou analisa aquilo, mas hoje nós temos um tipo de crente que ele é preguiçoso para pensar. É comum a gente encontrar pessoas que vêm com coisas às vezes muito simples e perguntam: pastor, isso aqui é pecado? Para um novo convertido, alguém que está começando no Evangelho, é uma pergunta comum. Mas o ruim é quando a gente encontra crente já velho de igreja e que ainda continua perguntando: isso é pecado?
pecado, isso deixa de ser pecado, não deixa de ser pecado. Isso mostra uma falta de critério. As pessoas elas estão tão acostumadas que elas preferem que as pessoas digam, pode ou não pode. Ele só quer uma resposta, sim ou não. Ele não quer pensar o porquê. E não dá para viver o Evangelho sem pensar o porquê. Por isso que nós temos muitas igrejas enfraquecidas hoje em dia, porque as pessoas elas não sabem o porquê fazem as coisas. Eu sempre tive o costume, sempre tive a oportunidade de conversar com pastores velhos. Pastores, a gente chama pastores jubilados, né? Pastor, quando ele faz 70 anos, ou antigamente era obrigatório, 70 anos ele jubilava. E aí ele já não assumiu mais igreja. Hoje em dia já se afrouxou um pouco isso, né? Então não há uma obrigatoriedade. E pode haver jubilação, mas ele pode continuar trabalhando. Então a gente tem pastores com mais de 70 aí que estão trabalhando. Mas são homens que já tiveram muita experiência no Evangelho, especialmente na geração passada. Hoje, a gente tem pastores que começam o ministério um pouco mais tarde. Naquele tempo, você começava muito mais cedo. Então, quando o pastor jubilava com 70 anos, ele tinha, no mínimo, aí, 30 ou 40 anos de ministério. Então, havia experiência. E um pastor desses que eu conversava, ele falava sobre algumas coisas corriqueiras da igreja. Como, por exemplo, eu não sei se os irmãos aqui têm costume, mas as igrejas mais antigas, geralmente, quando você tem um momento de ofertório na igreja, para retirar os dízimos, os diáconos eles vêm à frente e posicionam o gasofilaço bem na entrada da igreja. Muitas vezes esses gasofilaços nessas igrejas não ficam aqui fixos, igual o nosso fica o tempo todo. Eles ficam lá no canto. Aí quando o liturgista anuncia, o diácono vai lá e pega, coloca o gasofilaço aqui no meio e senta-se bem na ponta do banco. E aí ele falava, você sabe por que isso acontece? E aí ele dizia, olha o seguinte, o diácono ele é o oficial da assistência social na igreja. Então a função dele é ordem no culto e assistência aos necessitados. Um bom diácono, ele vai colocar o gasofilaço, ele vai ficar ali, ele vai estar sempre de olho, ele conhece os irmãos da igreja. Ele vai saber quem são os irmãos que sempre vêm à frente, regularmente. Hoje a gente tem a dificuldade de entender os irmãos direito e também tem aquela dificuldade de saber quem dizima e quem não dizima, porque tem muita gente que não faz. Mas antigamente as pessoas faziam isso regularmente. Então dizia, quando ele fica ali olhando e ele conhece os irmãos, e aquele irmão que ele sabe que tem o costume de ir naquela data ali sempre, nunca falha, e aquele irmão falha de ir lá depositar o seu dízimo, é um sinal de que aquele irmão pode estar passando alguma dificuldade. Então, como diácono, o oficial da assistência, já é um sinal para que ele já perceba aquilo, já coloque na mente, tem que visitar o irmão para saber o que está acontecendo, se está tendo alguma dificuldade, de repente o irmão perdeu o emprego, ele não está sabendo ainda, é por isso que ele não está dizimando, então já fazer essa visita pastoral no sentido da assistência. Da mesma forma, os presbíteros eles distribuem a ceia, eles vão entregam a ceia para todo mundo. Por que os presbíteros distribuem a ceia? Nem sempre o pastor ele conhece toda a igreja. Se a gente for olhar, poucas as igrejas tem que os pastores passam mais de 10 anos na igreja. Então, quando o pastor chega com 1, 2, 3 anos, 4 anos, ele não conhece e o pastor não tem como ele distribuir a ceia para todo mundo. Mas os presbíteros, como são em número maior, facilita, agiliza e são homens que já estão na igreja e conhecem a igreja. Então, quando ele está distribuindo a ceia, ele consegue ver quem participa da ceia e quem não participa da ceia. E aí, o que vai acontecer? Se alguém não participa, já é um sinal de alerta. Opa, o fulano, ele não participou da ceia, deve ter algum problema. Aí vem a visita pastoral do presbítero, que é espiritual. O que está acontecendo? Tem alguma coisa, tem algum pecado, vamos conversar. Então, isso são princípios. Quando fala de criteriosos, a gente sabe o porquê que a gente faz. Muitas vezes hoje em dia a gente vê, o diácono vai lá e coloca o gasofilaço, mas ninguém sabe o porquê. O presbítero entrega a ceia na mão do mundo, ninguém sabe o porquê. Eu cheguei na igreja uma vez, os presbíteros não distribuíam a ceia. O pastor dava uma bandeja na mão deles, eles ficavam parados aqui na frente, o povo fazia a fila e iam pegar na frente. O que esse sinal diz? É que eles não sabiam por que se distribuir. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi, irmãos, isso aqui acabou. Vocês têm que distribuir. E aí contei a história para eles. Quando eu digo criterioso, a gente saber por que faz. E em termos de pecado e de vida cristã, nós precisamos saber por que nós estamos fazendo.
Então ele fala, eu estou falando a criteriosos, então nós, pessoas que são capazes de analisar o porquê nós agimos e como agimos. E ele segue versículo 16 e 17 fazendo a comparação, dizendo, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque somos todos participando de um único pão. Então ele está falando aqui da ceia. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós não temos a comunhão do corpo de Cristo. E ele coloca aqui o exemplo, o sangue, ele mostra que temos a comunhão do sangue de Cristo, o pão mostra que nós fazemos parte de um único corpo, né? E aí ele vai acrescentar mais ainda, na primeira história, a ceia, depois do versículo 18, ele vai chamar o exemplo de Israel, dizendo que os sacerdotes, eles se alimentavam dos sacrifícios, né? Versículo 18, consideraram Israel segundo a carne, está falando Israel, não a igreja. Você vê que Paulo já está dizendo que o Israel de Deus é a igreja. Então o Israel segundo a carne quer dizer o povo de Israel, lá no seu costume. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Então ele traz dois exemplos. Israel, aquele que participava do sacrifício, era participante do altar. Os sacerdotes, eles comiam dos sacrifícios. As pessoas que ofereciam os sacrifícios, eles tinham parte que ele comia do sacrifício também. Então é uma participação. Ele está levantando aqui uma comunhão com Cristo. E aí que vem o critério. Nós temos comunhão com Cristo. Lá no versículo 21 ele diz, e nós vamos ter comunhão com os demônios? Deus, ele não aceita a mistura, né? É por isso que lá em Apocalipse, quando ele fala a igreja de Laodiceia, ele fala, você não é frio nem é quente. E aí todo mundo interpreta aquele negócio errado, né? O pessoal trata tipo assim, como se estivesse dentro da igreja e fora da igreja. Não, é para ser alguma coisa. Mas eu dizia que a igreja era morna, não era nem uma coisa nem outra. O significado ali é mais ou menos assim. Eles não eram nem crente, bem crente mesmo, nem era do mundo mesmo. Ficava ali dizendo que uma coisa sendo outra, misturando as coisas. É exatamente o que Paulo está tratando aqui, né? Nós não podemos ser as duas coisas. Ele diz, pensem bem, vocês participam da mesa do Senhor, e vocês vão participar da mesa dos ídolos? Não dá. Por isso ele nos lembra o cântico de Moisés, no versículo de número 22, ou provocaremos zelos do Senhor. Nós lemos lá do Deuteronômio, né? Provocaram zelos do Senhor. Esse provocar zelo quer dizer que eles como se estivessem afrontando a Deus, e Deus, como Deus zeloso, ia castigá-los por causa daquilo que eles estavam fazendo. Então, nós precisamos, com critério, observar quem nós somos. Que a grande questão aqui, Paulo está utilizando para a comida, mas serve para todas as áreas da nossa vida. Quem nós somos? Se nós somos servos de Deus, nós somos servos de Deus. Se nós não somos servos de Deus, somos do mundo, nós somos do mundo. Não dá para eu ficar vindo na igreja, dizendo que eu sou crente, mas saindo lá fora vivendo como alguém que não é crente. Ou, de forma de texto, nós provocaremos zelo do Senhor. Lá em Deuteronômio ele fala que Deus ia levantar uma nação que não era nação para poder humilhar eles. E o que seria hoje, o tanto que tem sido afrontado? Porque quantas e quantas comunidades chamadas igrejas por aí vivem como se não fossem igrejas. Isso não, tem que modernizar as coisas, mas são coisas que não são próprias de cristãos. Quantas pessoas que se apresentam como cristãos, mas praticam coisas que não são próprias de cristãos? Então a grande questão é, a quem nós estamos servindo? Por quê? Porque se não for totalmente a Deus, nós estamos mentindo, porque Deus não aceita a adoração pela metade. Mas a grande questão aqui é que assim, para quem vive no mundo, está no mundo, não tem nada a ver. Deus nos mandou para pregar o evangelho para a conversão das pessoas, mas eles estão no mundo. Agora, quem está na igreja e vive como está no mundo é pior. Porque como a palavra diz, né, quando ele confronta lá Corazim e Betsaida, que o castigo deles seria pior do que o castigo de Sodoma e Gomorra, porque eles tinham visto e ouvido a respeito da salvação, enquanto Sodoma e Gomorra não tinham visto e ouvido. O próprio Jesus Cristo disse, se os milagres que foram feitos por vocês no meio da sua cidade tivessem sido lá, eles tinham se arrependido, mas vocês viram os milagres e mesmo assim vocês não se arrependeram.
Então, a gente precisa estar pronto, porque viver meio lá, meio cá, é pior para Deus do que viver completamente fora. Porque além de nós não estarmos agradando a Deus, nós ainda estamos manchando o nome de Deus. E aí ele enfatiza aqui, o versículo de número 20 e 21, onde ele vai enfatizar dizendo: olha, as coisas que eles sacrificam a demônios que as sacrificam e não a Deus. Mais um trecho retirado lá do Cântico de Moisés, lá em Deuteronômio 32, esse do versículo 17, bem em conformidade também com o Salmo 106. O que ele está lembrando? O povo lá fez o bezerro de ouro e estava fazendo sacrifício. Ele está fazendo sacrifício ao léu? Não. O Cântico de Moisés, lá em Deuteronômio registrado, diz que o sacrifício que eles faziam era a demônios que faziam. Por quê? Porque Paulo anteriormente ele falou que o ídolo não era nada, não tinha poder nenhum. A gente vai dizer: não, Paulo está se contradizendo agora. Ele disse que o ídolo não tinha poder, agora está dizendo que a gente está se misturando com o ídolo tem poder ou o ídolo não tem poder. E a grande explicação que ele traz aqui é justamente que quando se sacrifica ao ídolo, não é o ídolo que é alguma coisa, mas quem tira proveito daquilo ali são os demônios. Mas aqui vamos refinar um pouco e contextualizar para nós. Quando ele fala que os sacrifícios são a demônios e por isso eles não devem participar do sacrifício, ele não está falando só de comida, porque a gente fala disso aqui e fica preso só a comida, comida sacrificada, a comida de festa tal, a comida da festa junina, a comida do pós da união, ou a acarajé da Bahia que é oferecido aos orixás. Mas aqui é um princípio que não está só em comida, está em toda parte da nossa convivência, porque tem muita coisa que não é para Deus, mas a gente participa. Lá atrás, Paulo já tinha especificado que não se devia ir nos lugares onde o culto estava sendo oferecido, então a gente acabava fazendo parte ali. Então, isso, chega lá no templo, está tendo aquela festa, está sendo um ritual lá, não posso participar daquele ritual. É interessante isso, porque o nosso código de disciplina na igreja, ele tem um negócio que muitas vezes a gente desconhece. Lá tem um dos artigos que ele fala o seguinte: que é passível de disciplina ou membro da igreja presbiteriana que for padrinho de casamento de alguém na igreja católica. Você sabe disso? Você ser padrinho de casamento ou padrinho de batismo de alguém na igreja católica é pena de disciplina, conforme o nosso código. Por quê? Porque o casamento para eles é um sacramento. Nós não acreditamos no casamento como um sacramento. Sacramento só tem dois: batismo e ceia. Então, é um entendimento errado das Escrituras. E sendo um sacramento, eles colocam ele em nível de culto. E ferindo o princípio de culto que nós temos, quer dizer que é um culto diferente, é um culto a outros deuses. Então, se eu estou lá como padrinho, eu estou participando da cerimônia, eu estou participando daquela adoração e daquele culto. Então, eu sendo participante, eu sou participante de disciplina. Então, esse é um exemplo. Hoje em dia a gente tem, o pessoal nem mais liga isso, Ninguém nem lembra, entendeu? Eu costumo falar com os irmãos só, eu não vou sair correndo atrás de ninguém, mas já vou avisando para os irmãos: tome cuidado onde é que você está se metendo. E você está se enfiando em coisa aí que às vezes você não sabe que tem consequência espiritual, mas tem. Mas esse é um exemplo para pensar quantas coisas nós participamos da sociedade que não são para Deus. Não são para Deus, mas são para quem? Eu vou um outro exemplo, aconteceu muito lá na Bahia. É para os irmãos que gostam de cavalo. Eles são organizados desse cavalgado por aí. Vocês repararam que a maioria desse pessoal gosta muito da Nossa Senhora. Uma vez o irmão chegou indignado lá, que participava desse negócio todo, e fizeram a camisa da cavalgada para todo mundo. Eles faziam aquela camisa, aquele negócio todo, e colocaram a santa desse tamanho nas costas da camisa. E ele veio indignado conversando comigo. Não é por eu reclamei, como é que a gente gosta de participar dessas coisas, mas aqui não dá não, a santa nem que desse tamanho. Mas nós não sabemos que eles consagram esse negócio todo o tempo lá, essa senhora deles. Tem que você tomar cuidado naquilo que nós estamos participando. Às vezes nós estamos participando de culto. E o que a palavra diz? Esse culto é a imagenzinha lá, aquela pretinha lá que eles encontraram lá no negócio, é para ela que esse culto está sendo feito?
Segundo o apóstolo Paulo aqui, esse culto é culto aos demônios. Isso são questões onde entra religiosidade. Mas saindo da religiosidade, nós temos culto a muitas coisas. Nós temos muita coisa na nossa sociedade que não é consagrando a Deus. Nós temos festas que são feitas aí, a festa da cidade, a gente tem que tomar cuidado. Qual é o propósito disso? O que está sendo louvado nisso? Nós vemos crentes aí inventando, não, vamos evangelizar no carnaval, só que a festa é feita para quem? Qual o propósito? A promiscuidade que é pregada é em favor de quem? Ou não são os demônios também? E mais muitas outras coisas que nós participamos. Então o princípio de Paulo aqui é muito sério para nós entendermos. Porque ele está dando um negócio bem balizado. Ele não está dizendo assim, é proibido, porque tem aqueles crentes que falam assim, é pecado. Eles não são criteriosos, eles só dizem, pode ou não pode. Aí o pessoal fica, as crianças crescendo assim, comer bala de cosmo dando é pecado. Falar isso aqui é pecado. Só que ele não entende por que é pecado. E às vezes está entrando em outros pecados porque não tem cara de pecado, está pecando do mesmo jeito, mas sem entender o porquê, sem entender o critério. Então Paulo está dizendo, olha, nós não podemos participar de uma coisa e de outra. E o que é que vai ser o critério aqui para a gente não provocar zelo do Senhor, conforme fala o versículo 22? Aquilo, ele é próprio, dá para ser algo praticado pelo cristão, ou é algo que pode ser estranho para o cristão? Aí tem que tomar muito cuidado, se é próprio ou se não é próprio para o cristão. Se vai ter, não tem problema, não tem problema, mas isso só é critério. Não vai ter uma pessoa para dizer cada uma das situações da sua vida, dizendo isso aqui você pode, isso aqui você não pode. É preciso ter critério para saber do que nós participamos. E às vezes nós estamos entrando em muita roubada por aí, porque nós não estamos exercitando o nosso critério diante de Deus. Então, Paulo coloca dois critérios: a gente não pode participar da mesa do Senhor, da ceia, da comunhão dos santos, e participar das coisas que são oferecidas aos demônios. Lembra? Não é só a comida, mas todas as coisas, as atitudes, as festas, tudo que possa simbolizar. Mais à frente ele vai usar um pouco melhor isso, quando ele, a partir do versículo 23, ele fala dos limites da liberdade cristã. Então, a gente não pode participar de duas coisas: ou é para Deus ou não é para Deus. Versículo 23 ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Esse aqui é um dos versículos que a gente mais fala, que tirado desse contexto aqui. Está vendo? Paulo está dizendo que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Está falando de quê? Está falando do culto aqui. Está falando de participar de coisas que não agradam a Deus. Ele está falando das comidas sacrificadas. Esse é o contexto. Então quer dizer que tudo me é lícito. Isso é um ditado comum dos coríntios. Eu posso fazer qualquer coisa, porque espiritualmente eu não vou ser julgado por causa disso, mas nem tudo convém. Por exemplo, a gente discute muito porque a gente não gosta de ultrapassar aquilo que está na Escritura. Tem muito crente que gosta de ultrapassar o que está na Escritura. Na Escritura, ele não fala que o consumo de bebida alcoólica é pecado, ele fala que o exagero é pecado. Então, se embriagar é pecado, isso é claro na Escritura. Mas ela não volta. Só que tem muito crente que fala que se o crente olhar para a garrafa de bebida já pegou. Isso é ultrapassar o que está na Escritura. Mas é o seguinte: se não é pecado, então é lícito. Se for controlado é lícito. Mas aí vem a pergunta: convém? Aí que vem a grande questão. Não é porque se eu não fizer o uso exagerado, não é proibido na Bíblia, que convém. Não é porque a bebida, segundo a Escritura, não é algo ilícito, que eu vou poder sentar no bar na esquina e beber alguma coisa, mesmo que tenha todo o controle. Por quê? Porque isso vai causar um mal-estar, vai causar um mau testemunho. Então, tem coisas que são lícitas, mas não convém. Assim como nós temos a nossa vida, nós temos as nossas amizades, nós gostamos de fazer uma série de coisas que são lícitas. Agora tem que ver até onde convém e até onde não convém. A gente tem várias atitudes que são muito simples na nossa vida, mas ilícitas, elas acabam por ser inconvenientes. E a gente tem que ver o
que é que vai determinar se é conveniente ou se não é conveniente? A primeira coisa, no final do versículo 3, ele já fala: nem todas edificam. A gente tem pouco tempo para viver no mundo. A gente acha que é muito, mas é pouco. Os nossos 80 anos, porque a palavra de Deus diz que fala que o viver do homem é 80 anos e passar disso é câncer e infarto, vamos dizer assim. Se a gente tirar em consideração aqueles primeiros anos da vida que a gente não sabe de nada do que está fazendo, até a gente ter consciência do que está fazendo, seria mais ou menos ali no final da adolescência, 17, 18 anos, é quando você começa a perceber as coisas. Você contar 80 anos aí em comparação com a eternidade é muito pouco tempo. Mas o que é que eu faço com o tempo que Deus me dá? Tem um salmo que diz que nós devemos aprender a contar os nossos dias para alcançar o coração sábio. Mas nós temos aproveitado como o nosso tempo. Teve algo que é lícito, mas a gente tem que tomar cuidado. Eu gosto muito de lembrar isso, que é por causa da geração, Tem muita gente que gosta muito de assistir séries, Hoje em dia quase ninguém assiste televisão. Você vai lá assistir uma série, ou maratonar a série tal. É muito bom. Mas o problema é quando a pessoa maratona a série o tempo todo, aí depois você vai, e a Bíblia? Não tive tempo para ler a Bíblia. Você pode assistir a sua série, mas eu não posso dizer que eu não tenho tempo para poder ler a palavra, se eu tenho tempo para poder fazer outra coisa. Antigamente os pregadores, quando eu era criança, adolescente, eles gostavam de pegar o pé da novela. Só não tem tempo para ler a Bíblia, mas todo dia fica sentado 1 hora na frente da televisão assistindo novela. Então, tem coisas que são lícitas, mas eu tenho que ver. E eu escolhi o que eu assisto para ver o que? Se edifica. Às vezes eu estou gastando meu tempo com uma coisa que não edifica em nada. Eu podia pelo menos filtrar melhor, algo que possa me trazer algum proveito, algo que eu possa tirar algum benefício daqui. Então, nós precisamos buscar aquilo que edifica. Mas o versículo 24, ele acrescenta: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. É aqui que vem a questão principal sobre o que é lícito ou o que não é lícito, o que edifica ou o que não edifica, o que convém e o que não convém. A atenção de Paulo principal aqui é a pregação do Evangelho. O contexto aqui é a pregação do Evangelho. Quando ele fala que todas as coisas que são lícitas, mas nem todas convêm, o contexto dele é que essas coisas, se eu fizer, eu vou estar atrapalhando a minha pregação do Evangelho. E aí é a grande questão que Paulo levanta para nós. Ele traz a comida para esse contexto. Se eu fizer, eu vou estar contribuindo para que essa pessoa conheça o Evangelho, ou vai estar atrapalhando para que essa pessoa conheça o Evangelho? Quantas vezes eu já cheguei em ambientes, pessoas que têm dificuldade com o Evangelho? Por quê? Porque às vezes ele tem um amigo crente. Só que o amigo crente fala mal da igreja na frente dele. Ele é só proibido falar, não, ninguém é proibido falar. Agora, convém, edifica, ajuda ou atrapalha? E eu já lidei muito tempo, pensa numa coisa difícil. Você acha que é difícil pregar o Evangelho? Tem que ver o que é difícil, você convencer uma pessoa que ela precisa do Evangelho, ela precisa congregar, quando ela tem raiva da igreja por causa do que falaram para ela. Já trabalhei anos com pessoa e a pessoa não marcava de jeito nenhum. Você via que a pessoa tinha um interesse no Evangelho. Aí dava vontade de surgir do nada uma outra igreja assim diferente na cidade para poder mandar a pessoa, porque naquela ele não ia de jeito. Por causa que, não é por causa de alguma coisa, é porque alguém falou mal para outra pessoa da igreja. Então, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser, eu tenho, mas convém, edifica. Eu tenho liberdade para poder ter meu lazer, eu tenho, mas no meu lazer, eu estou contribuindo para as pessoas conhecerem o Evangelho ou não estou contribuindo para as pessoas conhecerem o Evangelho? Você pensa uma coisa que eu já vi, já aconteceu comigo em determinada situação, mas essa é uma outra pessoa contando, é quando você está em algum lugar e aí, por causa de alguma coisa, você vai deixar uma programação da igreja para lá. Aí de repente aparece lá uma pessoa que nem crente é, ele é de uma seita, de uma outra religião assim, que ninguém dá valor. Mas aí quando chega o negócio, a pessoa, não, nesse dia eu não posso, porque tem ou na minha igreja, ou lá no centro, situações assim. E aí o crente fica com a cara no chão, porque o outro valorizou o seu culto, mas o crente não valorizou o seu próprio culto.
E aí, quando esse crente vai tentar falar do Evangelho para essa pessoa, essa outra pessoa, ela não aceita. Ela diz: por quê? Para ser crente, você não respeita nem os dias de culto na sua igreja? Por que eu deveria ir lá? E a pessoa veio conversar comigo porque ficou envergonhada justamente por causa disso. Quando ele foi falar, a pessoa já deu na cara. E aí ele não sabia onde é que escondia a cara por causa disso. Então, o que eu estou fazendo? Estou contribuindo para o Evangelho ou estou distorcendo o Evangelho? Porque muitas vezes o Evangelho que a pessoa vai conhecer é só aquilo que ela me vê vivendo. Eu vou dizer: ah não, mas você tem que olhar para a Bíblia. Mas ele não lê a Bíblia, ele não tem conhecimento da Bíblia. O Evangelho que ele vai ver é o Evangelho que os crentes vivem. E é disso que Paulo está falando aqui, quando diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém, e não busquemos o nosso próprio interesse. Então não é o nosso conforto, mas procurar fazer aquilo que vai contribuir para que o Evangelho seja propagado, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho. E aí ele entra no assunto da comida no versículo 25. Comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência. Por quê? Porque do Senhor a terra e a sua plenitude. Aqui ele está citando aí o Salmo 24, versículo 1. Salmo 24. O Senhor a terra e a sua plenitude, e o mundo dos que nele habitam. Então, esse Salmo 24 é recitado comumente pelos judeus. Sabe? Quando eles iam comer, eles faziam parte muitas vezes de algumas orações que eles faziam. Do Senhor a terra e tudo que nela contém. O mundo dos que nele habitam, vão poder agradecer pelo alimento que vinha da mão de Deus. Só que eles acreditavam nisso, mas depois eles chegavam no mercado e não comiam carne se não fosse a carne de coxé, que fala. Se não fosse sacrificada. Então o animal tinha que ser sacrificado, tirando sangue direitinho. Ele não podia, o lugar que eles vendiam, não podia ter todo tipo de carne, só podia ter carne limpa. Porque para ele não era só assim, o judeu ele não come carne de porco. Se ele chegar aqui e nessa mesa tiver uma carne de boi aqui, e a carne de porco na outra ponta, ele não come essa carne de boi, porque está contaminada. Não pode chegar perto. Se a mão pegou uma coisa, se o sujeito pegar na carne de porco, é 7 dias que ele está contaminado. Se ele pegar na carne de porco, contamina. Então esse é o princípio dos judeus. Por isso o Paulo fala: coma de tudo que tiver no mercado sem motivo de consciência. Por quê? Vocês não falam do Senhor na terra? Tudo é de Deus. E aqui ele vai alinhar com o texto lá de Atos, né? Lá quando Pedro vai ser chamado para pregar para o centurião, Cornélio, ele tem a visão do lençol descendo, um monte de animal, Deus diz: Pedro, mata e come. E Pedro: não, Senhor, nunca entrou nessa minha boca nenhum animal imundo. E Deus repreende a Pedro e diz: não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Eu costumo dizer que o judeu era proibido de comer carne de porco até esse momento aí. Quando Atos registra esse momento com Pedro, ele está dizendo: ó, acabou. Essa história aí acabou. Tudo pertence a Deus. Não existe mais. Então, comer de tudo sem perguntar. Olha o princípio de Paulo: não pergunte a ninguém. Porque se você perguntar, você vai fazer o quê? A pessoa diz: ah não, isso aqui foi assim. Ah, então não como isso aqui. Sabe que não tem crente que faz isso? Já viu aquela história que a pessoa jejua, né? Lava a cara dele, aparece assim: você está abatido que foi? Não, eu estou jejuando. É só para autoexibição, esse tipo de coisa. Então, Paulo diz: não pergunte. Para que você vai perguntar? Você tem alguma prisão? Não tem nada preso. Então, como você vai lá, compra, como você não tem mais prisão nenhuma. Aí ele complementa, né? Isso no mercado. No 27 ele diz: se algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comer de tudo que for posto entre vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Então, qual é o princípio? Primeiro ele fala: não pergunte. A questão aqui não é se pode ou não pode, que a gente fica perguntando: pode isso, pode aquilo, pode não. Critério. Colocou ali diante, você come. Lembra naquele tempo Oriente Médio, se você negasse comida, você estava negando a hospitalidade. Então você chegasse para alguém lá e convidasse você para comer, você fosse. Aí você senta lá, aí você começa: ah, mas isso aqui eu não como, aquilo ali eu não como, esse aqui eu não como. Isso era, a pessoa estava desrespeitando o dono da casa. Não era só chato, era desrespeito. Então, se o cristão vai para a casa de um descrente, um jantar poderia ser uma oportunidade de falar da palavra de Deus. Aí ele chega lá e fica: que carne é essa? Foi feito como? O animal veio da onde? E não sei o que, começa esse negócio todo, isso é um desrespeito. Eu gosto de trazer isso para os nossos dias de hoje, né?
de que crente não pode ser chato para comer. Se alguém convida você, você vai ter que ficar, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo. Uma das primeiras coisas que a gente aprende no seminário é assim, os jovens na minha época falavam, eu quero ser missionário. Aí o pastor já falou, o seguinte, missionário, quando ele chega, ele tem que comer o que coloca na frente dele. Se você vai lá diante dos índios, você vai comer a comida dos índios. Você não pode negar, porque se você negar a comida, você já perdeu a missão toda. E como pastor, a gente tem um problema, né? Você chega nos lugares, as pessoas oferecem. Se você negar tudo, se não for por um motivo justificado, você perde também a confiança das pessoas. Então não pode ser chato. Então você chega um crente, e o crente, não come isso, não come aquilo, isso aí atrapalha. Né? Não é só o sacrificado, não. Ser chato para comer também atrapalha. Se você quer ganhar as pessoas para Deus, atrapalha. Por isso ele fala, se alguém chamar e você quiser ir, se você é chato, já não vai. É o que ele está dizendo. Se você já tem problema, vai ficar com ninguém, nem vai, porque aí você vai para lá, a pessoa vai achar você chato, e aí você vai falar do evangelho, eu, com esse chato, eu que não vou. Então, se você quiser ir, vai. O que colocaria em você, você come sem perguntar. Esse é o primeiro princípio. Aqui ele está falando de uma festa no templo pagão. Lembra aquele negócio, não participar da festa dos ídolos, é quando é lá. Você está no ambiente deles. Mas aqui é um dono de casa, alguém da comunidade chamou você para poder comer na casa dele. Não tem nada a ver com o culto lá. Aí você vai perguntar, sabe, você comprou onde essa carne? Porque, como eu falei anteriormente, a carne barata e boa que vendia no mercado era a carne que vinha no templo. Porque o sacerdote vendia aquela carne. Aí vou perguntar, você comprou onde? Qual foi o mercado? Quem foi o açougueiro? Aí, para poder saber se o açougueiro ele comprava carne no templo. Aí você já perdeu a oportunidade. Então, assim, vai e coma tudo que colocar dentro de você, lembra? A gente não participa da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Mas aqui alguém convidou, eu não vou chegar lá perguntando. Aí vem o versículo 28. Se, porém, alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que advertiu, por causa da consciência. Olha o negócio. Então você não pergunta. Se você não perguntar, você pode comer. Mas se alguém apontar e disser, aí você não come. Qual a lógica disso aqui? Isso aqui é onde a gente não fica sem critério, a gente fica se bananando. Qual a lógica de Paulo? Você não pergunta nem como. Se alguém apontar, você não come. A questão é a consciência. O versículo 29 ele explica: é consciência, não a sua consciência, mas a do outro. Do outro, quem aqui tem uma discussão, quem é o outro? É o judeu, é o não sei o quê. Ele está falando aqui de consciência dos judeus. Primeiro, os judeus já tem esse negócio que já não ia comer na casa do gentio. Os judeus não se misturavam com os gentios. Então, não é aquela ideia que às vezes a gente tem nessa questão de consciência, que às vezes a gente faz algumas coisas e tem aquele irmãozinho de uma determinada igreja aí, beijado, assim, que fica, você faz isso não é coisa do crente. Não é essa não é consciência dessas pessoas, não. O termo de Paulo aqui é que essas pessoas, não está nem aí para elas. Ele está falando da consciência daquele que pode ser influenciado por você. É daquela pessoa que, se você participar, ele vai participar, só que ele não sabe discernir. Ele vai ficar, ele é induzido a participar e depois ele vai ficar se martirizando. Mas por que eu estou aqui? Mas isso vai fazer mal. Já vai ficar aquelas pessoas que ele acha que tudo faz mal. E aí, ela está lá, ela vai olhar você fazendo, e aí vai querer fazer, daí depois ele fica com a consciência apertada e ele acaba pecando. Então, essa pessoa que o Paulo está dizendo para a gente tomar cuidado, a pessoa que precisa de cuidado. Então, a consciência do outro, por quê? Vamos pensar para nós hoje. Se você está em algum lugar e alguém chega para você e diz, isso aqui, esse doce aqui é de causa da minha alma. O que ele está querendo dizer? Qual o intuito da pessoa que aponta algo assim para nós? Ele está querendo testar a gente. E aí que vem o negócio. Hoje, o conceito de Paulo ele pode ser entendido ao contrário, né? Porque hoje tem muita gente que aponta as coisas para nós, não é no caso de que ele vai ficar escandalizado sem participar. Ele aponta para poder dizer que a gente é chato. Não é? Ele
Chega, ó, isso aqui é não sei o que, para poder dizer. Que quer ver, ele não vai querer, porque ele é chato. Vou mostrar para ele aqui. Você vê, ele já fala com os outros, você vê que ele não vai nem triscar. Já vai assim, como se fosse sujo. Ele não quer nem encostar perto da gente. Aí, o que acontece? Quando eu sinto que a pessoa está fazendo isso, o que eu faço? Eu faço o contrário. Ó, isso aqui não sei o que. Não, espera aí, está abençoado por Deus. Porque qual é o meu objetivo? O meu objetivo é desvincular, o meu objetivo é aproximar, o meu objetivo é pregar o Evangelho. Então eu vou dizer, e a pessoa vai dizer, ué, mas você é crente e come isso? Aí eu vou explicar para ele e vou falar do Evangelho. E vou dizer que aquele que está comigo, né, ele é maior, e por isso essas coisas não me atingem. Por isso tem crente que tem medo de feitiçaria, tem crente que tem medo de macumba, tem crente. Aí eu já falo, não, peraí. A palavra de Deus diz que o maligno não toca naquele que é de Deus. E hoje as pessoas estão precisando ouvir isso. Mas o contexto de Paulo aqui era outro. Se a pessoa colocasse lá, como a hospitalidade era algo essencial, um anfitrião, ele nunca ia colocar aquele que ele convidou em uma posição vexatória. Então, era antissocial eu fazer como algumas pessoas fazem. Você sabe assim, ó, que eu viajo, né? Às vezes a gente vai para visitar os parentes. Eu vou para Brasília, na casa da minha mãe. Né? Aí quando eu chego lá, já não come quase nenhuma carne que tem lá. Chega do céu. Por quê? Tem uma história lá em casa assim, que a gente criava coelhos. E uma hora meu irmão mais velho olhou assim para o coelho e falou: eu ouvi dizer que come coelho, vamos matar um. Aí eu juntei com ele, vamos. E a gente matou um coelho, preparou ele e fritou. Pensa um negócio bom. Eu gostei. Eu não tenho negócio com isso, tem gente que não tem hoje, né? E aí a gente fez uma vez com um, né? Deu certo. Aí passou um tempo, aí tinha demais. Meu avô colocou um casal no quintal, grande assim, com um monte de galinha. Os bichos começaram a reproduzir. Teve uma época que tinha mais de 40. Aí disse: a população está muito grande, vamos baixar a população. Aí então, vamos fazer uma coelhada. Já matamos uns 5, 6 assim, já fizemos umas paneladas. E aí tinha meu avô e de outro rapaz lá. Casa antigamente, o pessoal vinha da cidade pequena lá da origem, para poder estudar, e aí ficava lá com a gente. Por exemplo, eu não como coelho. Aí minha mãe, que você olha assim, minha mãe nem parece com minha mãe, porque ela é completamente atentada. Aí ela pegou e fez o coelho e colocou numa panelinha diferente, tinha outra panelona que a gente estava comendo. Eles chegaram. Aí ela virou assim: ó, vocês que não comem coelho, tem uma galinha caipira ali naquela panela para vocês. E eles chegaram e entraram nessa galinha, comeram. Só lá no final, que meu avô disse que virou aqui e falou: o nome do rapaz era Dalvin. Ô Dalvin, você não está achando esses ossos dessa galinha bem diferente, não? Aí por causa dessa história, a gente tem medo, ela acha que qualquer coisa ela vai inventar alguma coisa e coloca lá. E mãe tem essa mania, que ela dá umas coisas para a gente comer, a gente come e depois fala: você comeu foi isso. Aí ela não dá conta. Entendeu? Mas isso aqui era completamente inaceitável na época de Paulo. Então, se o anfitrião passasse essa vergonha, ele ficava mal visto na sociedade, as pessoas nem encostavam mais perto dele. Então, se alguém apontasse alguma coisa, ele estava tendo cuidado com o cristão. Ele estava lá e falava: ó, isso aqui tem um problema, é assim, assim. Aí, por causa desse cuidado, o crente deveria fazer o quê? Paulo disse: não, bom. Você ia dizer: não, muito obrigado, aí não comia. E aí ele ia sentir que estava agradando, e isso aí poder dar a oportunidade de poder conversar e transmitir o Evangelho. Agora hoje, já é o contrário. Hoje tem muita gente que coloca o negócio, quando ele aponta, você quer ver que ele vai dar um pulo. Ó, isso aqui foi. Aí você já dá um pulo. A gente tem que saber qual o princípio. Eu tenho que pensar na consciência do outro. Eu quero atingir a consciência do outro. E aqui é o que eu falo de evangelismo. A gente precisa na nossa vida ser intencional naquilo que a gente faz. Então, por exemplo, se eu como alguma coisa, eu como alguma coisa que é sacrificada. E a pessoa dizendo: por quê? Porque eu quero ser intencional. Eu quero causar uma pulga na orelha dele. Para poder ficar pensando: mas por que o pastor come? Por que o pastor fez isso? Eu já não gosto de me apresentar como pastor, o pessoal já dá um pulo lá, né? Já, não sei se eu contei para os irmãos uma vez que me chamaram para um aniversário, né? E era assim: a mulher era da igreja, só que o marido não era, aniversário dele, os amigos dele me convidaram, ele passou lá, foi levar um presente.
Eu sei que estava todo mundo assim, né? Uma área do lado da casa, tinha um encostado perto da janela. Quando eu entrei, estava todo mundo bem. Quando eu entrei, eu só vi um braço assim, fazer assim para dentro da janela. A cerveja estava na mão. Quando eu vi o pastor entrando, não escondeu, já colocou na mesa lá dentro. Ô pastor, tudo bem? E tal, não sei o quê. Então o pessoal, ele cisma. Então eu já não posso falar, porque as pessoas cismam com essas coisas. E quando eu falo, às vezes a pessoa fica assim meio. Então eu gosto de quebrar para poder dizer que o pastor não é aquilo que eles acham que é. Mas eu faço isso com a intenção. Então qual é o meu objetivo? É aproximar das pessoas. Eu não vou fazer alguma coisa que vai fazer a pessoa se escandalizar. Eu vou fazer algo que ele vai se perguntar: por que eu estou fazendo? Então, eu não sei exatamente aquilo que ele acha que é o crente. Se eu fizer direito, eu vou estar participando com ações de graça. Daí o versículo 30 ele explica: se eu participo com ações de graças, por que ser recuperado por causa daquilo que dou graças? Então, se eu já abençoei, por que eu vou pagar um preço por causa daquilo que eu abençoei? Por que eu tenho que ser condenado por causa da liberdade dos outros? Está no final do versículo 29. É por causa que eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Já viu que esse é um outro versículo que o pessoal usa muito, mas tira desse contexto aqui? Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Se eu for chamado para algum lugar e colocarem dentro de mim, eu como, porque eu estou comendo para a glória de Deus. Eu estou utilizando a situação aí para ter abertura para pregar o evangelho. Se a pessoa conta, eu não como, porque eu não como para a glória de Deus. Então, quando ele fala comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, quer dizer que as nossas atitudes elas têm que ser escolhidas para a glória de Deus. Então, para a glória de Deus, às vezes aceitar o convite de alguém que acha que porque eu sou crente, eu sou chato, eu não vou querer ir, então eu aceito para poder contradizer ele. Mas também, às vezes, negar um convite do amigo para poder dizer para ele que eu sirvo a Deus e isso não cai bem para mim. Mas eu tenho que entender quem são as pessoas e por que eu estou fazendo aqui. Eu não vou fazer igual tem gente que faz, tem crente que faz tudo errado, né? Que os amigos que não tem nada a ver com o evangelho, ele vai em tudo aquilo que eles chamam e em lugares que até é ruim, né? Porque está o pessoal lá na bebedeira e o crente está lá no meio sem fazer diferença nenhuma. Isso não é bom para o evangelho. Mas aí, quando é o chefe que está pedindo alguma coisa, ele fala: não, isso aqui eu não posso fazer não, porque eu sou crente. Então aquilo que a gente deixa de fazer, a gente tem que fazer para o nosso benefício próprio. E aquilo que a gente quer fazer, a gente faz para o nosso benefício próprio. Então a gente está fazendo o contrário do que Paulo está dizendo aqui, não está fazendo para a glória de Deus. Então eu faço para a glória de Deus. É aí que o evangelista, o pastor, quando vai visitar alguém, e alguém vai lá e serve aquele café ruim, depois você conversa com ele, então uma história boa de café ruim. E aí você toma e não fala nada. Porque eu vou dizer que o café estava ruim? Não vou dizer. Mas não vai elogiar, fazendo: nossa, que delícia. Não precisa ser nosso. Mas assim, eu não vou confrontar a pessoa. Por quê? Porque eu estou querendo ter um carinho com a pessoa. Então tem que ser para a glória de Deus. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa na igreja, tem que pensar que é para a glória de Deus. Quando eu estou cumprimentando, então eu tenho que olhar o que eu faço. Pense no que você faz no público. Gosto de chamar muita atenção. O lugar onde você senta no culto, como você se porta no culto, como você interage com os irmãos, interage com os visitantes. Você está fazendo isso para a glória de Deus ou está fazendo buscando o seu próprio conforto? É disso que Paulo está falando. Então, às vezes o pessoal fala assim: mas eu sou muito tímido. Tá bom, você pode ser tímido, mas aqui dentro da igreja você precisa, quando for sair, pegar o visitante, pegar na mão dele e conversar com ele. É porque você gosta de fazer? Não, é porque você faz para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Às vezes o pessoal acha que eu sou muito calado. O pastor é muito assim. Vocês não sabem que eu seria se eu não fosse pastor. Porque tem muita coisa que eu faço ainda porque eu sou pastor. Eu tenho que fazer. Se eu não fosse, aí que o negócio era porque eu facilmente fico em casa, e já às vezes reclamo. Eu vou lá para o escritório, facilmente eu fico em casa, eu sento na mesa estudando, eu fico a manhã toda de lá sozinho, sem trocar uma palavra. Quando eu converso muito, aqui a gente tem programação, a gente fica muito, conversa muito e tal, eu chego em casa, eu tenho que tirar metade do outro dia para eu poder. Porque na hora
aguento interagir com gente por muito tempo. Eu faço, eu não fiz, mas eu não aguento interagir demais com gente por muito tempo. A gente já se adaptou. Por quê? Para a glória de Deus. Mas cada um tem sua índole, mas a gente adapta a nossa índole para a glória de Deus. Então aquele irmão fala, mas eu sou assim sincero. Você pode ser sincero, mas o sincero tem que calar a boca também para a glória de Deus. Mas eu sou sensível. Você pode ser sensível, agora você tem que suportar as coisas para a glória de Deus. E Paulo está usando tudo isso aqui no exemplo da comida, que era um problema existencial que havia na igreja de Corinto. Então, ele tem que fazer tudo para a glória de Deus. Então, as minhas coisas diárias eu tenho que fazer para a glória de Deus. É porque uma família cristã, ela ora na mesa, na hora da refeição, a gente fala de comércio, de orar antes de comer. Para que é isso? É só espiritualidade? Não, a família ela tem que orar na mesa para que as crianças vejam orando e aprendam a orar. Isso é para a glória de Deus. Não é só fazer assim porque tem que ser religiosamente, a gente tem que entender o propósito. A gente tem que ler a Bíblia em casa, os pais têm que ler a Bíblia em casa para quê? Para que os seus filhos possam ver você lendo a Bíblia, para a glória de Deus. E a gente vem no nosso dia a dia, quando você vai fazer seus aniversários, vai fazer aniversário dos seus filhos, quando você vai participar de uma formatura, de uma festa, qualquer coisa nesse sentido, o que é que você tem feito para que isso também seja para a glória de Deus? Às vezes a gente pensa no que a gente gostaria, mas não pensa o que é para a glória de Deus. E Paulo fala, tudo que a gente faz tem que ser feito para a glória de Deus. E por último, versículos 32 e 33, eu termino dizendo, não vos torneis causa de tropeço. Não quer dizer, tudo aquilo que eu faço, eu tenho que pensar como eu posso estar usando isso no melhor modo para o reino de Deus. Então o cristão ele é intencional o tempo todo, mas eu não posso ser causa de tropeço para ninguém. E aí que vem, como é que eu não vou ser causa de tropeço? Nem a judeus, nem para gentios. Os judeus é porque eles não comiam nada. Aí você tinha que, às vezes, ser um judeu que apontava e dizia, isso aqui, aí você não comia por quê? Porque senão ele ia ficar escandalizado com você. Os gentios é porque os gentios eles participavam junto, mas o judeu não participava. Então, se você não fosse com ele, se não sentasse com ele, se não comesse a mesma comida que ele achava que você está excluindo ele. Você vê que são dois costumes completamente diferentes, né? O judeu, se você não tirasse tudo aquilo que ele considerava comida, ele não vinha. O gentio, se você negava tudo, ele não queria participar com você. Então ficavam os dois. Como é que faz judeu e gentio sentar junto na mesa? Se um não come nada, o outro acha que é desrespeito quando ele não come. A gente não se causa de tropeço. Então por isso que lá em Atos, quando fala a respeito das crentes gentios, ele vai falar, não vamos colocar as obrigações dos judeus sobre os gentios, é a palavra de Tiago lá em Atos. Mas vamos pedir somente que eles evitem as relações sexuais ilícitas, quer dizer, os casamentos mistos, etc. E a carne sufocada e os sacrifícios aos ídolos. Por quê? Não, evita a carne sufocada. Se o animal for sagrado, é menos uma coisa. Então você está evitando uma coisa para o judeu poder se aproximar, mas o judeu também tem que deixar umas coisas de lado para poder se aproximar. Então deixa um pouquinho, o outro deixa um pouquinho, e os dois podem se unir. A nossa vida cristã é assim. Quem é muito bravo tem que calmar um pouco, e quem é manso demais tem que agitar um pouco. Quem fala muito segura um pouco a língua, e quem fala pouco faz um esforço para poder falar. Aí a gente faz aqui no tempo, eu vejo que os irmãos sempre tem umas linhas assim definidas, o pessoal fica procurando a direção do ar-condicionado. Então, lá em Miraçu, os irmãos lá eram bem mais, a faixa era bem mais idosa, Então, aqui a gente tem, o pessoal está mais jovem, está mais ativo assim, lá tem os irmãos mais velhinhos. Você sabe que o pessoal não fica mais velhinho assim, tem muita gente de 60, 70, 80, aí dependendo assim, começa a sentir muito frio, Aí eu ficava lá que tinha um irmãozinho que era o Max. O Max, ele era muito prestativo. E ele tinha um celular, já viu aquele celular que tem controle remoto no celular? Universal. Ele tinha um celular desse. Então toda vez que alguém estava, está frio demais, Max, está frio demais, aumenta o ar. Max, está quente demais, abaixa a temperatura. Aí chamava ele. E ainda tinha um outro senhor lá, idoso, que quando o Max vinha ajeitar, o pessoal chamava ele, quando o Max vinha ajeitar, ele chegava para o Max e falava, você é um diácono, você não pode ficar andando para lá e para cá na igreja, coitado do Max.
Mas eu ficava mais indignado porque estava o ar aqui, sabe que ele está batendo aqui. Lá ele ficava rodando, mas ele ficava parado. Então aqui o ar-condicionado bate bem aqui. Aí vem um irmãozinho que sente frio, você está embaixo do ar-condicionado. Aí depois fica reclamando, esse ar está muito frio. Meu irmão, se o ar está frio, senta lá que o ar não pega lá. Aí você manda esquentar o ar, esquenta para poder ele está batendo em cima de você. Aí o irmão que é calorento, que senta 2 fileiras atrás, começa a sentir calor. Será só você mudar de lugar. É o que o Paulo está falando aqui. A gente precisa se adaptar. Se a gente tem uma igreja, mas se eu sinto frio, eu procuro um lugar onde não bate muito vento do ar-condicionado. Para quem sente calor, fica ali onde fica mais frio. Para quê? Para todo mundo ficar no mesmo ambiente. Mas se eu quero só puxar aquilo que eu quero, aí a igreja não funciona. E infelizmente a gente chega, muita gente que não tem esse critério hoje em dia. E a gente está aí sendo motivo de escândalo para um ou para outro. Porque não deveria ser escândalo para ninguém, porque a gente deveria aprender a dizer, não, não é assim. Eu não vou ligar para as coisas que ele fala, porque eu sei que ela é estourada. Mas se uma estourada também tem que dizer, eu não vou falar demais, porque senão eu vou ofender o irmão. Se cada um fizer a sua parte, ninguém nunca é pesado demais para ninguém. E é o que Paulo fala, não seja muito de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, tampouco para a igreja de Deus, aí no versículo 32. E no 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos para que sejam salvos. E aqui vem um negócio, que é algo que eu sempre passei, em toda igreja que eu cheguei, sempre tem essa discussão, né? E a gente vai levando, e quando estava começando lá atrás, ainda bem inexperiente, às vezes a gente visitava alguns irmãos que a gente tinha que visitar e não podia parar o carro na porta da casa dos irmãos. Porque a gente parava, aí tinha os irmãos que passavam assim, ó. Aí passava e via o carro parado na frente, e depois já estava assim, porque o pastor só fica visitando fulano, e não sei o que, ficava aquela discussão de um com o outro. Aí você ficava sentindo que, aí você faz um negócio aqui, vai no aniversário de um, aí não pode, se aparece, postando que estava no aniversário de alguém, o outro já ficava, porque não sei o que, aí a gente ficava tentando. Aí depois da experiência eu descobri que foi uma coisa. E lembra que o apóstolo Paulo diz, eu procuro ser agradável a todos. Então a gente chega e já fala para os irmãos o seguinte, pastor tem que conviver com todo mundo. Ele não anda com um e não anda com o outro. Então, já não pode achar ruim esse negócio. Porque o pastor está na casa de fulano, já falou, onde me convidar eu vou. Se convidou, não tem programação naquele momento, eu vou. Agora é o seguinte, eu vou onde convidar primeiro. Eu já falo para os irmãos, pastor, não, esse dia já me convidaram, então dessa vez eu não vou poder. Quem convidou primeiro eu vou. E a gente tem que saber isso aí baseado aqui em Paulo, no 1 Coríntios 10, 33. Assim eu procuro ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o interesse de muitos. Assim nós como crentes, isso não é obrigação só do pastor. O pastor pode ser exemplo para isso. Mas nós, como crentes, nós precisamos seguir o exemplo de Paulo, ser agradável a todos. Porque para o interesse da igreja, o interesse de salvação, ser agradável a todos. Tem irmão que a gente sabe que dá trabalho para nós. Mas o que é que eu vou fazer? O que é que a palavra diz? Ore pelo seu irmão. Eu me lembro lá no ano de 2000 era por volta de 2009, 2010. Vou lembrar que disse foi isso? Não, era 2000 era um pouquinho mais à frente. Acho que era 2012, 13, alguma coisa assim. Aquele tempo de internet, né? Não era igual hoje, você vê meme no Instagram, né? Naquele tempo, você lembra que o pessoal mandava e-mail com PowerPoint? Quem é das antigas sabe disso aí, né? O pessoal mandava uns e-mails com PowerPoint. Não tinha esse negócio de compartilhar no Instagram. Então você recebeu muita mensagem. Eu lembro que eu recebi uma mensagem uma vez, eu descobri num site um desenhista que fazia umas tirinhas, sabe, os quadrinhos com histórias cristãs. E aí tem um quadrinho que mandaram para mim, aquele quadrinho é 3 desenhos, né? A historinha com 3 quadrinhos só. E aí os quadrinhos estavam aqui e tinha 2 sujeitos se esmurrando no chão, agaçaiados no chão. Aí chega o pessoal assim, chega um cara assim e diz assim,
Mas, meus irmãos, a palavra diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Aí no quadrinho da frente, um levantava a cabeça e falava assim: não, mas ele não é meu inimigo, não é meu irmão. Então, nós devemos amar os inimigos. Então, a gente sabe que às vezes a gente não tem uma boa convivência com o outro. Mas o que a palavra de Deus diz? Ora por ele. Às vezes a gente não gosta da pessoa, a gente quer falar da pessoa. Não fala não, ora por ele. Quando você sentir vontade de falar mal de alguém, ora por ele. E pensa que Paulo aqui, que às vezes com quem você está falando, você está prejudicando o evangelho por causa daquilo. É claro que às vezes a gente tem aquela amizade muito próxima, que a gente pode desabafar e a pessoa não vai levar para o coração aqui. Mas muitas vezes tem pessoas que levam para o coração. Então a gente precisa estar preparado. Tem que procurar em tudo ser agradável a todos. E se você acha que para você, crente, é difícil, porque você não pode falar com quase ninguém, imagina como é que é a vida do pastor. Porque se tem um negócio que dá trabalho, eu vejo. Só que o pastor não pode falar com ninguém. Às vezes até com outros pastores é complicado. Então é muito mais difícil. Mas a gente consegue ir levando. Então você, como crente, vai conseguir ir levando também. Você consegue suportar. Dá para passar. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente tem que seguir o exemplo de Paulo. Em tudo ser agradável. E olha como ele fala aqui, porque no capítulo 11, eu vou citar aqui, a gente vai ler de novo. Mas é que a nossa divisão de capítulo não é perfeita, né? Porque quando Paulo escreveu isso aqui, não tinha capítulo nem versículo. Vocês sabem disso, né? O texto grego é direto. Ele tem ali a pontuação, mas capítulo e versículo não existe. Essa divisão foi colocada depois na tradução, para a gente poder compreender e para a gente poder se localizar. Então, quando dividiram, alguns estudiosos colocam que eles dividiram errado aqui. Não é errado no sentido assim, mas para a compreensão. Ele começa o capítulo 11 muito bem, né? Sendo meus imitadores como eu sou de Cristo, mas isso aqui, esse versículo, na verdade, é como se fosse solto. Ele é uma ligação entre o assunto que a gente está terminando e o próximo assunto. Mas preste atenção quando você lê ele junto com o versículo 33, como ele faz sentido. Assim como também eu, Paulo, procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você vê como faz todo sentido aí? Então o que é que Paulo está falando? Nós precisamos procurar ser agradável. Então, tudo eu posso, mas nem tudo edifica. Nem tudo convém. O que é que vai determinar o que edifica e o que convém? É o interesse do reino de Deus. Então eu tenho liberdade para fazer muita coisa, mas pelo reino de Deus, aqui vai ser prejudicial, eu vou estar causando algum escândalo para que as pessoas não creiam na palavra de Deus, eu vou estar afastando alguém do conhecer o Evangelho, eu vou estar gerando dificuldade para que essa pessoa possa abraçar a palavra de Deus, então não convém. E aí o que vai dizer isso? É o pastor que vai dizer: o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo? Não, a palavra nos chama a ser criteriosos. Precisa construir um entendimento na cabeça, que aí, quando a situação acontecer, a gente vai saber julgar a situação e tentar fazer da melhor forma possível. Isso não quer dizer que eu vou ser perfeito, porque às vezes a gente pensa assim: vou fazer desse jeito, a gente faz e dá errado. Aí você pensa: pronto, peguei. Não. Se você teve a intenção, você julgou mal, mas aquilo ali serve de aprendizado. Não vai ser pecado por causa daquilo. Você teve a intenção de evitar que o evangelho fosse atrapalhado. Mas a gente sempre tem que fazer e falar procurando a intenção. E aí a gente vai aprender, e na próxima vez a gente já não faz de um jeito. Vamos pegar a experiência para nos ensinar a fazer diferente. Mas a questão não é o que eu faço, é a intenção que eu faço diante de Deus. Se a minha intenção é medir para que o evangelho seja glorificado, eu estou agradando a Deus. E essa aí vai se edificar. Se não serviu para edificar o irmão com a palavra, vai edificar o meu conhecimento para eu não errar na próxima vez. Então alguém está sendo edificado. Então se alguém está sendo edificado, está no princípio de Deus. Bem?